Oi, meu nome é Abigail. Vou te contar a minha história. Sou esposa de Nabal, e minha história se passa em um período tumultuado em Israel, quando Davi ainda fugia da perseguição do rei Saul. Eu vivia na região montanhosa de Carmelo, onde meu marido, Nabal, possuía muitas terras e rebanhos. Nabal era um homem muito rico, com milhares de ovelhas e cabras, mas seu caráter não correspondia à sua riqueza. Ele era descrito como um homem grosseiro e maligno em seus feitos. E até mesmo seu nome, Nabal, significa insensato. Desde cedo, eu sabia que Nabal não era um homem fácil de lidar, mas por causa das normas da época, me vi como sua esposa e precisei suportar sua personalidade. Diferente dele, desde pequena eu sempre busquei viver com sabedoria e discernimento. Acredito que Deus me deu um espírito de discernimento e me preparou para o momento em que eu deveria intervir em algo grande, algo que salvaria muitas vidas. Davi, ungido por Deus como futuro rei de Israel, estava vivendo em fuga, com um pequeno exército de homens leais. Durante suas andanças, ele e seus homens protegiam as regiões rurais de invasores e salteadores. Embora Davi não fosse oficialmente rei ainda, ele já agia como um líder e protetor do povo. Foi assim que ele e seus homens acabaram protegendo os pastores e os rebanhos de Nabal. Mesmo sem receber nada em troca, eles garantiram a segurança das ovelhas e dos pastores durante a época da tosquia, um período de grande trabalho e festividades. A tosquia era uma época de celebração e generosidade. Era comum que os donos de terras, como meu marido, demonstrassem gratidão aos trabalhadores e àqueles que haviam ajudado a proteger suas propriedades, oferecendo presentes e provisões. Então Davi enviou alguns de seus homens até Nabal para lembrar-lhe da proteção que haviam oferecido e para pedir uma justa compensação, comida e suprimentos para seus homens. Quando os homens de Davi chegaram e deram seu recado, Nabal respondeu de forma extremamente rude e insultuosa. Ele zombou de Davi, dizendo: "Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia muitos escravos fogem de seus senhores." Nabal insinuou que Davi era um rebelde sem importância, apesar de saber quem ele era e do que ele havia feito. Quando um de meus servos me contou o que havia acontecido, percebi imediatamente o perigo. Davi não era apenas um homem qualquer. Ele era um guerreiro poderoso, e sua fama se espalhava por todo Israel. Sabia que se Davi se enfurecesse com a resposta de Nabal, ele viria com seu exército e destruiria toda a nossa casa. Era uma situação grave. Eu sabia que Nabal não mudaria sua decisão, e como sua esposa, me vi na obrigação de agir. Sem perder tempo, organizei uma grande quantidade de provisões: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figos. Carreguei tudo em jumentos e saí às pressas para encontrar Davi antes que fosse tarde demais. Enquanto viajava, pedi a Deus sabedoria e proteção. Eu sabia que o risco era enorme, mas confiava que o Senhor abençoaria minha ação. Quando avistei Davi, desci rapidamente do meu jumento e me prostrei diante dele, algo que foi um sinal de respeito profundo e humildade. Minha intervenção. Eu falei com Davi com todo o respeito e sabedoria que pude reunir. Admiti que Nabal era um homem tolo e pedi que ele não levasse em consideração as palavras de meu marido. Assumi a responsabilidade pelo erro, apesar de não ter sido minha culpa. Isso era algo incomum, pois naquela época, as mulheres raramente se envolviam em assuntos de guerra ou negociação. Minhas palavras para Davi foram escolhidas com muito cuidado. Eu disse a ele que o Senhor o havia impedido de derramar sangue desnecessariamente e que ele deveria lembrar que Deus o tinha escolhido para um grande propósito. Não era digno de Davi, o ungido de Deus, sujar suas mãos com vingança. Eu lembrei a Davi que ele teria um reinado duradouro e que Deus o protegeria dos inimigos, e que ele não deveria ter remorso ou pesar por ter se envolvido em vingança pessoal. Davi ouviu minhas palavras com atenção. Minha intervenção tocou seu coração, e ele percebeu que o Senhor havia me enviado para evitar um grande erro. Ele agradeceu a Deus por eu ter agido tão rapidamente e me abençoou por ter impedido que ele derramasse sangue inocente. Aceitou minha oferta de provisões e retornou em paz, poupando minha casa e meus servos. O destino de Nabal. Quando voltei para casa, Nabal estava em meio a um grande banquete, bêbado e completamente alheio ao que havia acontecido. Eu esperei até a manhã seguinte para lhe contar tudo. Quando finalmente contei, Nabal teve uma reação violenta. Seu coração ficou petrificado
e ele teve o que pareceu ser um derrame ou ataque cardíaco. 10 dias depois, ele morreu. Acredito que foi a justiça de Deus que o alcançou. Casamento com Davi. Após a morte de Nabal, Davi me enviou um pedido de casamento. Ele havia reconhecido minha sabedoria e coragem, e Deus uniu nossos destinos. Eu aceitei o pedido de Davi e me tornei sua esposa. Foi uma transição significativa na minha vida, de esposa de um homem insensato para esposa de um homem segundo o coração de Deus. Agora, em termos de teologia e estudos aprofundados, alguns estudiosos veem minha intervenção como um exemplo poderoso da função das mulheres na narrativa bíblica. Eu não era apenas uma esposa, mas uma mediadora de paz, uma mulher sábia que agiu com discernimento para evitar um massacre. Minha história também aponta para a ideia de que, mesmo em uma sociedade patriarcal, Deus usa pessoas de todas as esferas para cumprir seus propósitos. Outros detalhes teológicos menos conhecidos sobre minha história incluem a importância do simbolismo na quantidade de provisões que levei a Davi, que pode ser vista como um reflexo da generosidade que se espera daqueles que têm riqueza. Além disso, minha intercessão também pode ser interpretada como uma prévia do papel de Cristo, que intercede pelos pecadores, assim como eu intercedi para salvar a vida de minha casa. Espero que esses detalhes mais profundos ajudem a pintar uma imagem completa da minha história e de como Deus usou minha vida para cumprir seus planos.